Tá ligado, né? Meu Deus, dá graça, Senhor. Graças ao Senhor. Deus é maravilhoso. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, queridos ouvintes. Essa live, nessa tarde. Sejam bem-vindos, todos os ouvintes. Deus nos abençoe grandemente. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, por entrar nessa live. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos abençoar nessa tarde grandemente. Mais um dia na presença do Pai. Na presença do Deus Todo-Poderoso, né? Agradecemos por mais essa live, por mais esse dia na presença do Senhor. Glórias a Deus, o Senhor é maravilhoso, grande é o Senhor. Aleluia, Jesus. Deus é tremendo, né? Estou aqui, louvado seja o nome santo do Senhor. Sou missionária Fabiana, vim às quarta-feira aqui trazer a palavra do Senhor na live, aqui no canal da nossa querida missionária irmã Jussara. Aleluia, Deus. O Senhor é maravilhoso na vida da sua filha. Louvado seja o nome santo do Senhor. E essa tarde, você que vai entrar nessa live, que seja abençoada, que Deus venha te abençoar grandemente. Graças a Deus, venha abençoar você, a sua família, a sua casa, os seus filhos, a todos do seu lar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pela graça e misericórdia do Pai, tudo está aqui. Aleluia, glórias a Deus nessa tarde. Mais um dia para nós termos vitória da parte do Senhor, uma resposta, né, uma bênção, né? Todos os dias na presença do Senhor é um dia aproveitável, é um momento aproveitável para nós na presença do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Estou feliz por poder estar aqui, graças a Deus, aqueles que o Senhor der a oportunidade, né, de estar entrando nessa live, ou agora no início, ou depois. As pessoas que depois também forem ver essa live, forem entrar na live para ouvir a palavra do Senhor, Deus te abençoe grandemente. Quem for entrar na live agora, seja bem-vindo, em nome de Jesus, meus queridos irmãos, meus queridos ouvintes. Glórias a Deus. Aleluia. Só sei dizer que o Senhor é maravilhoso. Deus é tremendo nas nossas vidas. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. E o Senhor venha nos dar força e nos abençoar a cada dia, né? O Senhor diz pela sua palavra que a cada dia Ele renova nossas forças, né? O Senhor nos renova, o Senhor nos dá vigor, nos dá saúde, glórias a Deus, né? E por isso nós podemos estar todos os dias na presença do Pai. Aleluia, Jesus. Deus é tremendo, glórias a Deus. Oh, Deus é maravilhoso. Pai do Senhor, missionário Jussara. Oh, glórias a Deus. O Senhor é fiel na nossa vida. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. De nós mesmos nós não temos nada, mas o Senhor é quem nos capacita, né? O Senhor é quem nos usa, nos direciona, pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. O Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo aqui nessa tarde, nessa live, nessa pregação. O Espírito Santo de Deus venha nos dirigir, nos direcionar, nos capacitar, venha nos dar ousadia do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Deus abençoe nossa irmã Elizabeth. Glórias a Deus, o Senhor é tremendo na nossa vida. Seja bem-vindo mais uma vez nessa tarde, nessa live, em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus, nós estaremos orando. Aleluia, Jesus. O Senhor é conosco nessa tarde, a cada momento. Eu louvo a Deus pela minha vida e pela vida de cada um. Nessa tarde for ouvir essa live. Glórias a Deus. Hoje eu trouxe uma palavra de restauração para edificar nossas almas, né? De restituição. Glórias a Deus. O Senhor é fiel na nossa vida. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Eu não quero atrasar muito hoje a palavra que o Senhor permitiu que eu viesse aqui hoje trazer, né? Para também não tomar muito tempo, sobrar um tempo para fazer oração no final da live. Aleluia, Jesus. Deus é fiel. Pai do Senhor, para cada irmão que estiver nos ouvindo, aleluia, glórias a Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Deus é fiel nas nossas vidas. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor é tremendo. Sebastião Barbosa. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, varão. Deus te abençoe grandemente nessa tarde, nessa live.
O Senhor venha falar conosco através da sua palavra. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor tem bênção para nós nessa tarde. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Deus é fiel. Aleluia, Jesus. Glória, glória ao Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso. Que a paz do Senhor seja com todos vocês que estão ouvindo essa live. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Deus é fiel. Onde essa live venha chegar essa tarde, a palavra do Senhor, onde venha alcançar vidas e almas, né? Que o Senhor venha trabalhar na sua vida grandemente, né? O Senhor venha te levar a palavra de conforto, a palavra de cura, de libertação, né? Para aqueles que às vezes estão asilados no seu quarto. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muitos estão dentro de casa, mas às vezes estão asilados dentro do seu próprio lar. E o Senhor pode alcançar nessa tarde, por essa palavra que o Senhor vai permitir que nós venhamos trazer essa tarde aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. A palavra que o Senhor me direcionou nessa tarde aqui vai estar ali no livro de Neemias, ali no seu capítulo 2, do versículo 2 em diante, aleluia, em diante. Deus é fiel, né? O Senhor falou grandemente com Neemias, né? Quando foi para ele lá restaurar a cidade de Jerusalém, né? Ali quando foi destruída, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. E hoje o Senhor colocou no meu coração essa palavra para trazer aqui nessa live. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. E a Raquel, Pai do Senhor. A paz do Senhor, amada. Deus abençoe grandemente. Acho que é Raquel. Não era Raquel. Sueli. É Raquel, né? Ana Raquel. Ah, achei diferente. Ana Raquel, nunca tinha visto. Eu acho que é Ana. Tá na frente assim mesmo. É Ana Raquel. É Ana Raquel. Rapaz do Senhor Jesus, amada. Deus te abençoe grandemente. Está nessa live aqui para... Ana Raquel. Glórias a Deus. Ana Raquel mesmo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E tem um de baixo aqui com os Leia Santos? Leia Santa, a paz do Senhor, Leia Santo Carvalho, a paz do Senhor, amada. Ana Raquel mesmo. É Ana Raquel, né? Ela colocar maiúsculo, fica melhor. Ah, tá. É por isso que eu fiz um pouquinho de confusão. Mas é Ana Raquel mesmo. Deus te abençoe, amado. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente a sua vida. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Deus é fiel. Mais gente entrando na live. Glórias a Deus. Ele que tem sede de ouvir a palavra, né? A cada dia a palavra se renova na nossa vida. Nós podemos ler uma palavra todo dia, que era palavra, mas a cada dia ela se renova na nossa vida e o Senhor dá uma interpretação diferente na palavra. É incrível, né? Deus é maravilhoso. O Senhor preparou aqui nessa tarde, aqui no livro de Neemias, aqui no seu capítulo 2, do versículo 2 em diante. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. O Senhor é fiel. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Deus tremendo, Deus de vitória. Bendito seja o Senhor. Aleluia, Jesus. Neemias 2, seu versículo 2 em diante. Aleluia, peço oração por minha aposentadoria, já dei entrada 5 vezes. Nossa, desde 2019, nada ainda. Ah, mas Deus é fiel nessa tarde. O Senhor é aquele que restitui aquilo que nós estamos esperando. Louvado seja Deus. Deus restitui aquilo que perdeu, né? O Senhor traz para a nossa vida aquilo que ainda nem tem existência para nós. O Senhor já está fazendo ter existência, né? Para trazer para aqui, para o mundo, para o nosso mundo físico, né? As bênçãos do Senhor. O Senhor vai te dar vitória em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Deus é tremendo. Deus é Miranda. Paz do Senhor, amada. Deus te abençoe. Seja bem-vinda em nome de Jesus nessa tarde aqui na live. Deus te abençoe grandemente. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. É isso mesmo, né, missionária Jussara? É a Creuza, né? Creuza Miranda, né? Creuza Miranda. Lá em cima, é aqui, Creuza Miranda. Creuza, é Creuza, seja bem-vinda. Creuza Miranda mesmo.
Deus abençoe, amada. Seja bem-vinda. Aleluia, Deus. Que o Espírito Santo venha nos encher com a sua graça, com a sua unção. Em nome de Jesus. Ô, Senhor. Sendo privilegiada. Bebendo suco. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Tem um nome ali em cima que eu não entendo. Ladenis Muniz Lima. Ah, não, já acho que é Lira. Aqui, ó. É lá, né? Aí onde você botou o dedinho. Isso. Leia. É Leia. Não é Leia, não. Aqui embaixo, essa aí. Olha lá, Ladenis, lá. A Dilma. Ladenir Nilson. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Ore por meu filho que está preso, Gustavo. Aleluia, Jesus. Deus tem poder, né, para mandar um anjo com a ordem de soltura, né, para soltar. Aquele que está preso, o Senhor tem poder de soltar. Nós não tem, mas Deus é quem trabalha, né, na vida daquele que está preso, para Deus dar uma ordem de soltura. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Deus é fiel. O Senhor é maravilhoso. Libertação para minha filha. Dilma Flávio, Gustavo, Débora, Alice, Lohane, Guilherme, aleluia, glórias a Deus, seja bem-vindo, meus amados, minhas amadas, em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha nos encher da sua graça nessa tarde, glórias a Deus. Estou aqui, é a prova que me deixa assim, quando eu venho pegar que estou na prova, assim, o Senhor enche de uma tal forma que a gente fica falando, Deus, é só o Senhor mesmo para fazer isso. O suco está delicioso. Glórias a Deus. Creia em nome de Jesus. Creia mesmo na Dilma Santos. Amém, eu creio em nome de Jesus. Pode crer, meu irmão, o Senhor tem poder. Aleluia, Jesus. Eliel Cruz da Silva. É o nome. Eliel Cruz Silva. Deus te abençoe. O Senhor tem poder para entrar em qualquer causa nessa tarde e nos dar vitória. Glórias a Deus. Ele é maravilhoso. Deus é fiel. Aleluia, Jesus. Tá. Deus é fiel. Glórias a Deus. Vou fazer a leitura da palavra que o Senhor nos trouxe nessa tarde, né? Fica aqui no livro de... Se tiver sua Bíblia e quiser acompanhar, tá? Sejam bem-vindos aí na leitura comigo. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Lê aqui no livro de Neemias. Glórias a Deus. Aqui do versículo 2 em diante. Aqui diz assim, o texto fala, né? Artaxerxes permite a Neemias ir a Jerusalém e edificar os muros. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Aleluia, Deus. Deus é fiel. Versículo 2 em diante. O que está aqui? Que não ali? O que é? Galos. É um nome diferente, né? Galos de combates. É o sobrenome dele. É onde que é? Aonde sim? Lá em cima. Aí, ali, Galos de combates. Oh, Jesus. Nossa, Deus, Jeremias 12, não entendi nada. Oh, glória, é que o povo tem um nome estrangeiro, missionário. Eu tô vendo, vou ter que começar a falar outra língua, viu? Eita, Deus é fiel na nossa vida. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Não, tá bom aí, tá ótimo.
Muito bom. Nossa, olha, o vento aqui está fazendo a festa com meus cabelos. Olha que bênção. Glória a Deus. Vamos começar a leitura da palavra. Louvado seja Deus. Aqui é Neemias 2, versículo 2, né, que diz: E o rei me disse, por que estás triste? O teu rosto, pois não estás doente? Pois não está doente. Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E disse ao rei: Viva, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto estando assim dado ao lugar dos sepulcros de meus pais, assolado, tendo sido consumidas as suas portas a fogo? Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Deus é fiel. E aqui no 4 fala: o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envieis ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu edifique. Aleluia, Jesus. E aqui vem, aqui no versículo 11, eu cheguei a Jerusalém, estive ali 3 dias. Aleluia, Jesus. Estive ali 3 dias. E de noite me levantei eu, e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aqueles em que eu estava montado. Aí vem aqui o 13. E de noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aqui vem o 15. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro e voltei. Entrei pela porta do vale e assim voltei. Deus é tremendo, aleluia, Jesus. Ô Senhor, Deus é fiel. Ô Jesus, aqui também vem falar, aqui só para me ler um pouco mais para frente, aqui vem no capítulo 6, e versículo 14, lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias, e dos mais profetas que procuraram até atemorizar-me. Grande é o Senhor. E acabou, aqui o 16, o 15, acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elú, em 52 dias. Glórias a Deus. Aqui o 16, e sucedeu que, ouvindo a todos os nossos inimigos, temeram, todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor é maravilhoso. Bendito seja o nome santo do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Aqui, Neemias, ele prestava serviço ao rei, né? É um nome estranho aqui, né? O rei Artaxerxes, né? Fala, permite Neemias ir a Jerusalém edificar os muros. Quando o rei Nabucodonosor, né? Invadiu aquela cidade e destruiu, né? Ali a fogo, aquela cidade ficou assolada, né? E danificada. Ali foi quebrado o muro, portas queimadas a fogo. Então a cidade ficou
cidade de Jerusalém, ali, Judá, ficou aberta, né? Porque as portas foram queimadas, foram derrubadas tudo. Só que ficou a construção dos alicerces, né? Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Neemias, ele prestava serviço ao rei. E sempre que ele prestava serviço ao rei, todas as vezes, o rei via alegria no rosto de Neemias. Mas aquele dia, Neemias chegou com o rosto abatido perante o rei, quando ele foi servir. E o rei, conhecendo ele muito bem, porque servia ele todas as vezes, estranhou, né, a tristeza do rosto de Neemias e perguntou para Neemias por que ele estava com o rosto triste e abatido, né? Aí Neemias até se assustou, né, porque ele achou que ele não ia perceber a tristeza, que tem muitos momentos nas nossas vidas que a gente passa por uma tristeza tão grande e a gente tenta esconder, mas tem sempre alguém que olha mais a fundo e percebe a tristeza que está dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, né? E o rei, aquele dia, ele percebeu a tristeza no rosto de Neemias, perguntou para ele, por que tão grande tristeza? Né? Aí Neemias respondeu para ele, como é que eles poderiam estar alegres se a cidade, né? A cidade, o sepulcro dos pais dele ali, onde os pais dele residiram antes, tinha sido destruída, danificada a fogo, que ele estava muito triste. Mas a Bíblia também vem contar aqui no livro de Neemias, que Neemias, antes desse dia se apresentar ao rei, ele também tinha orado ao Senhor. Ele tinha orado, eu estive olhando aqui, acho que ele prestou jejuns 4 dias ao Senhor e apresentou aquela causa, porque Neemias, ele tinha vontade de ir ali, né, para restituir, restaurar aquela cidade que estava queimada, mas Neemias, ele só era um empregado do rei. Ele não tinha condições, mas ele tinha fé, né? A atitude dele estava na fé quando ele orar, e ele apresentou ao Senhor. E aquele dia deu de o rei perguntar para ele por que tanta tristeza exposta no rosto dele, que ele ainda não tinha visto ele com aquela tristeza. E ele falou para o rei, né? Aqui está escrito aqui, ó. Ele disse ao rei, viva o rei para sempre. Neemias disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? Né? E Neemias respondeu dessa forma para o rei, né? Só que Neemias já tinha orado, Neemias tinha apresentado a Deus essa causa, né? Mas Neemias também não sabia ainda o que Deus ia fazer, né? Na vida de Deus, através daquele rei. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Então ele orou ao Deus Altíssimo, Deus vivo. E o rei aqui da terra, era o rei que ele servia o serviço, prestava serviço, ele veio com a resposta, porque o Senhor já tinha trabalhado na causa de Neemias, louvado seja o nome santo do Senhor, para a reconstrução ali do templo de Jerusalém, né? Que foi destruída a fogo. Aí o rei respondeu aqui para ele, né? Aqui vem, o rei me disse, Neemias está falando que o rei me disse, que me pedes agora? Perguntou para Neemias. Então, orei ao Deus dos céus. Eu disse ao rei, se é do teu agrado, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar as cidades dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Aleluia, glórias a Deus. A tristeza de Neemias era de ver aquela cidade destruída, né, o sepulcro dos pais deles, que era ali a cidade onde ele morava, né, estava destruída, então causou grande tristeza, né, a Neemias. Mas Neemias também, Deus surpreendeu ele com a resposta do rei, porque ele já tinha orado ao Senhor, ele tinha apresentado essa causa ao Senhor, né, como nós também, quando nós temos uma causa, uma prova que causa muita tristeza e nós achamos que não vai ter solução, nós oramos, entrega ao Senhor, e o Senhor usa algo assim tão tremendo na nossa vida que nos surpreende. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Neemias, ele foi surpreendido pelo rei. Quando ele prestava serviço ali, que o rei percebeu aquela tristeza no rosto dele. E o rei ainda falou para ele, né? E o rei me disse, que me pedes agora? Orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu edifique. Então, era o sonho de Neemias voltar ali a edificar, mas Neemias não tinha condições. E ele foi surpreendido, porque Deus, ele é o Deus que ele nos surpreende nos piores momentos da nossa vida, que nós achamos que não vai mais ter solução, algo que nós não temos condições, né? E aqui Neemias está falando que ele não tinha condições financeiras. Ele era o empregado do rei, louvado seja o nome santo do Senhor.
mas o Deus, como Neemias já tinha orado, tinha apresentado essa causa ao Deus Altíssimo, o Deus já tinha trabalhado no coração do rei. E o rei ofereceu para ele tudo o que ele ia precisar para ir ali até a cidade de Jerusalém para edificar aqueles muros, né? E foi um trabalho de 52 dias, aqui está escrito que acabou dentro de 52 dias, o trabalho que Deus permitiu que Neemias foi ali para edificar. Olha aqui que tremendo que foi, né? Aí diz aqui, ó, aqui no 9 fala, então vinham os governadores além do rio, e deles as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exércitos e cavalheiros. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele deu todo o suporte para Neemias para ir para ali. Ele deu cartas, né, para quando ele chegasse lá, ele tivesse, né, entrada livre, autorização para que ele entrasse ali para poder edificar. E quando chegou ali, ele acabou de juntar com mais pessoas, né? Mas aí também, Neemias, ele sabia que ele não podia falar nada por causa do espírito de inveja que ia se levantar ali sobre aquela obra, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. E Neemias, ele levantou e falou aqui, ó, o Sambalate, ele era um invejoso. O que, ouvindo Sambalate, o Oronita e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Sambalate e Tobias, eles eram invejosos, eles entraram com uma pedra de tropeço ali para atrapalhar a obra que Deus tinha colocado no coração de Neemias, porque era o desejo de Neemias. E quando nós temos um desejo referente à obra do Senhor, o Senhor ele é tão fiel na nossa vida que ele nos capacita, ele dá estratégia. Se nós não temos, ele usa alguém com estratégia para nos abençoar. E aqui o Senhor fez dessa forma com Neemias, louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor também faz na nossa vida, quando nós não temos condições espiritual, ou que seja financeira, louvado seja Deus, Deus permite alguém para entrar na nossa vida por mandado do Senhor para nos ajudar, né? Para que Deus venha nos capacitar, para que nós venhamos fazer aquilo que vem agradar ao Senhor. Louvado seja Deus. E aqui o desejo era para a restauração da cidade de Jerusalém, ali onde foi destruída com fogo, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquela cidade ali já tinha sido destruída com fogo, por causa de rebeldia, né? Ali no tempo do rei ali do Nabucodonosor, né? Foi destruída, foi queimada, fogo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Deus capacitou Neemias através do rei, que ele prestava serviço, ele era só empregado. Mas Deus trabalhou ali no coração do rei e perguntou o que tu queres. Louvado seja o nome santo. Ele expôs tudo o que ele precisava. E o rei enviou cartas, né? Louvado seja o nome, deu cartas para ele chegar lá e Deus abriu as portas. Mas aqui tem uma parte que me chama muita atenção, que Neemias, Deus deu para ele uma sabedoria tremenda. Glórias a Deus, o Senhor é maravilhoso. Ele foi, aqui está falando que ele foi à noite, ó, e à noite, e cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias, né? Mas antes disso, o espírito de inveja de Sambalate e Tobias já tinha se levantado. Está falando aqui que ele desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Então Sambalate e Tobias, eles não queriam que a cidade fosse edificada. Então eles já levantaram, né, para colocar barreira, né, para colocar tranqueira para que a cidade não fosse edificada através de Neemias, que Deus usou para ir lá edificar a cidade. Mas aqui embaixo, Neemias está falando aqui, ele foi muito inteligente. Eu cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E à noite me levantei e poucos homens comigo. Eu não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aqueles em que estava montado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Neemias, quando ele foi lá, ele viu, ele tinha certeza que o inimigo ele ia levantar algum tropeço para eles não ter trabalho ali para edificar a cidade. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque quando nós vivemos no Espírito, louvado seja Deus, o Espírito Santo ele nos avisa, né? Neemias está falando aqui que levantou à noite, e me levantei, um pouco homens comigo, eu não declarei a ninguém, ele não falou nada do propósito de Deus, que Deus tinha falado com ele a respeito da edificação do muro, já para não levantar suspeita de inveja, de impedimento, louvado seja Deus. Ele falou que ele foi, ele voltou, ele foi, ele olhou toda a cidade ali onde estava destruída, os muros onde estava precisando ser reconstruída,
Ele voltou naquela da noite e não falou nada para ninguém. Então ele já viu onde é que ia ser a restauração do muro da cidade de Jerusalém. Ele foi calado e não falou nada para que não subisse a suspeita de inveja, de atrapalho. Ele foi muito inteligente, Deus deu sabedoria para ele, né? Aí de noite, aqui falei, de noite, saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos. Ele viu tudo. À noite, ele saiu, enquanto estava tudo silêncio, ele saiu à noite para ver onde é que estava o estrago. Aonde era que ele ia recomeçar a reconstrução. Louvado seja o nome santo do Senhor. A restauração daquela cidade, daqueles muros. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque quando Deus coloca na nossa vida algo para nós fazer da parte de Deus, com certeza vai se levantar. Vai se levantar. Sambalate, Tobias, aqueles que têm inveja, que tentam colocar impedimento para que a obra do Senhor não seja reconstruída, não seja restaurada, não seja concluída. Louvado seja o nome santo do Senhor. Às vezes nós oramos e apresentamos algo para o Senhor, né, para que o Senhor venha nos honrar, mesmo assim para fazer na obra do Senhor. E às vezes nós conta algo para a pessoa e acha que a pessoa vai ficar feliz com aquilo que nós está contando, mesmo para edificar a casa do Senhor, para edificar a vida na presença do Senhor. E a gente, às vezes, passa, aquele espírito da inveja passa a nos atrapalhar, como Sambalate aqui, e Tobias, né, o espírito da inveja que queria atrapalhar, né? E nós não somos diferentes. Quando nós estamos lutando por algo na presença do Senhor, o próprio Senhor fala para nós não contar nada para ninguém, para que o espírito da inveja não venha atrapalhar os nossos progressos. Louvado seja Deus. Quantas vezes Deus coloca algo no nosso coração e está tudo ali para dar certo, e nós, às vezes, por estar feliz, né, nem por querer falar, por querer levantar o nosso ego perante ninguém, né, a gente fala com aquela alegria, achando que a pessoa vai ter aquela alegria junto conosco, e às vezes a pessoa não tem. Aí sobe aquele espírito de inveja e termina atrapalhando aquilo que o Senhor tem que fazer na nossa vida. Só que aqui, Sambalate mais Tobias, ele não pôde fazer nada, mesmo com aquele espírito de inveja que levantou-se, que ele não queria ver o bem ali dos filhos de Israel, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas ele não pôde atrapalhar, porque ali estava a ordem do rei. Quem é que vai se levantar contra o mandado do rei? Aleluia, Deus, glórias ao Senhor. Primeiro, o rei da glória já tinha liberado Neemias para essa obra. E segundo, veio o rei, que ele servia, que ele era empregado do rei, ali de Artaxerxes, né? O rei Artaxerxes. Então, ele tinha dois reis que liberou ele. Primeiro, o rei da glória, que ele tinha orado, ele tinha jejuado, ele tinha apresentado aquela causa. É igual nós, na presença do Senhor. Quantas vezes você apresenta uma causa na mão do Senhor, né? E você fica ali esperando o Senhor te abençoar, o Senhor te dar uma resposta, para que você vá lá e faça aquilo segundo que o Espírito Santo está movimentando a sua vida. Louvado seja Deus. Porque uma coisa é nós fazer algo para Deus com a guia do Espírito Santo, a iluminação de Deus. Outra coisa é você fazer as coisas para Deus por conta própria. Eu vou fazer, Deus vai agir. Não é assim. Nós temos que pedir ordem para o Senhor. Eu vou orar. Se assim Deus permitir, se for da vontade do Senhor, o Senhor vai assinar essa obra e eu vou fazer. Deus vai escrever, vai dar uma assinatura e eu vou fazer. Ninguém vai botar impedimento. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Neemias, ele confiou tremendamente em Deus, primeiramente, né? No Rei da Glória, né? Aqui está falando que ele apresentou oração ao Rei da Glória. E ele foi surpreendido, porque Deus surpreendeu ele. Depois o rei que ele servia surpreendeu. Ele não esperava que o rei ia vir com essa resposta, né? Ia liberar carta para ele chegar ali na cidade de Jerusalém e edificar aqueles muros que estava tudo queimado, né? Tinha vindo a chão abaixo, estava destruído. E Deus liberou, né? Que o rei trabalhou no coração do rei. O rei falou: o que tu queres que eu faça? Aí ele mandou servo, mandou chefe do exército, né? Para dirigir Neemias até ali, para poder restaurar aquele muro de Jerusalém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Talvez você entregou algo para o Senhor e está esperando, né, que o Senhor libere uma ordem do céu para que você restaure. Eu não sei se é a vida de alguém que você está orando, né, para que seja restaurado. Vê se está orando pelo teu esposo, está orando pelo familiar teu, ou teu filho, tua filha. Você está ali esperando a ordem do Senhor. Senhor, eu orei, entreguei essa causa nas tuas mãos. Deus, eu estou esperando me dar uma resposta, Senhor. E o Senhor pode estar te dando uma resposta nessa tarde, assim como fez aqui com Neemias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Neemias não saiu por conta própria. Ele usou a sabedoria do céu. Porque nós, com a nossa sabedoria, nós não íamos fazer o que Neemias fez.
Como é que o rei ia liberar alguma coisa se ele não tivesse apresentado a causa dele ao rei da glória? Quem é que ia desfazer uma assinatura? Quando o rei assina e acabou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Foi igual ali quando o rei Assuero assinou, né, sem saber o que estava assinando, porque ele confiou, né, naquele segundo dele, que era o governador, né, que era ali Amãs, né, ele assinou aquela ordem para destruir ali o povo de Ester, né, daquela nação, daquela província. Ele não sabia o que ele estava assinando. E quando ele ficou sabendo, ele entrou em desespero, porque ele assinou, e deu uma ordem para destruir aquele povo, só que ele não sabia que aquele povo era o povo de Ester. Louvado seja o nome santo do Senhor. Depois Ester falou, tu é o rei, tu assina, tu podes fazer. Ele respondeu para Ester, a palavra do rei não volta atrás. Eu não posso desfazer, porque eu já assinei. Louvado seja o nome santo do Senhor. Imagina o rei da glória, quando Deus assina um avará para nós, ele assinou e acabou. Ninguém vai conseguir desfazer aquilo lá. Louvado seja Deus. E aqui, quando o rei deu a carta para o governador aqui, o chefe dos exércitos, levar Neemias, fazer frente para levar Neemias, ele assinou, ninguém mais podia falar, você não vai entrar aqui. Quem é que vai desfazer, né, do mandado do rei? Nós não podemos desfazer do mandado do rei. Louvado seja o nome santo do Senhor. E de primeiro era comandado tudo pelos reis. Louvado seja Deus. E Neemias, ele entrou ali e trabalhou. Aqui mais para frente fala que eles era tão vigilante ali na obra da reconstrução do templo, que eles falam que com a mão eles seguravam a ferramenta, com a outra mão eles trabalhavam ali, ó, era uma mão só, eles trabalhavam. Aqui está falando que trabalharam durante 52 dias, Deus deu a vitória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vamos achar que, se fosse por conta própria, Neemias ia reedificar aquele muro lá, ia reconstruir, não tinha condições, nem financeira, nem espiritual, mas Deus usou de misericórdia de Neemias, né, daquele sonho, aquela tristeza que ele estava no coração. Já pensou a alegria de Neemias, de ver ali a cidade, os muros de Jerusalém reerguidos, as portas restauradas, onde foi queimada com fogo, ficou tudo bonitinho ali, e Sambalate ali, mais o Tobias, né, que era ali o espírito da inveja, que é uma coisa terrível, né, a Bíblia diz ali no livro de Provérbios, se não estiver enganado, que a inveja ela é tão tremenda, porque é um espírito, é um demônio que corrói até os ossos, adoece, até mata a pessoa, tira até a vida da pessoa, vai matando aos poucos. A inveja é um espírito muito terrível, muito imundo, mas aqui Deus já tinha escrevido, Deus já tinha anotado a vitória, já tinha dado a vitória para Neemias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele voltou para a cidade dele, do lugar dele, mas ele voltou com a vitória. Ele deixou a cidade de Jerusalém, os muros restaurados. Já estava tudo restaurado, porque o Senhor a permitiu, Deus realizou, concretizou o sonho de Neemias. Nessa tarde, né, cada um de nós temos um sonho. Louvado seja Deus. Às vezes eu estou aqui, você não sabe da minha necessidade. Às vezes eu estou aqui pedindo pelo meu filho, pela minha filha. Às vezes eu vejo algo dentro de casa, assim, destruído, né? Na vida de um filho meu, na vida de uma filha minha, na vida de um parente meu, né? Que é o meu sangue. E nos entristece, né? E nós ficamos ali orando, ali, fazendo propósito de jejum, de oração, falando, Senhor, o que eu faço, Deus? Senhor, libera um anjo, Pai, ordena um anjo para que tu dê ordem, para que tu venha me assinar a vitória, meu Pai, porque já não aguento mais ver isso, com quanta tristeza que a gente passa, né? E nessa tarde, se você estiver passando por isso, com certeza, tem muita gente com tristeza, né? Hoje em dia nós estamos atravessando uns dias difíceis com nossos familiares, né? Às vezes dentro do templo, na nossa igreja, orando para Deus, Senhor, restaura a vida do irmão fulano, Senhor, restaura a vida do pastor que está passando por uma prova difícil. Deus, levanta meu filho que está caído, levanta meu filho que foi desviado, está desviado dos teus caminhos, Senhor, restaura, entra com restituição, entra com restauração, louvado seja o nome santo do Senhor, e nós pagamos preço por isso, porque Neemias aqui não foi de graça, ele pagou preço pela restauração, ele orou, ele se entristeceu, porque ele não tinha condições, mas Deus ouviu a oração dele, liberou logo quem? Ele liberou o rei, aquele que podia mandar, ele podia tirar tudo que ele tinha ali e falar assim, estou te dando uma ordem como ele deu para você ir restaurar, é o seu desejo, eu vou realizar o desejo do seu coração, a sua tristeza vai ter fim, vai acabar. Foi o que aconteceu com Neemias, louvado seja o nome santo do Senhor, glórias a Deus. E aqui fala aqui no capítulo 6, louvado seja Deus, eu vejo aqui que Neemias, ele ainda lembrou aqui, ele falou assim, ele orou e ainda falou para Deus, lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também das profetisas noaditas e dos mais profetas que procuraram aterrorizar
quando eles viram o projeto de Deus na vida de Neemias, né, eles viram que realmente Deus tinha traçado, lançado sorte sobre Neemias, e que a restauração do muro de Jerusalém ia ser edificado, ia ser restaurado, né? E Neemias orou e falou: lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, conforme estas suas obras. Ele pediu para Deus lembrar de Neemias e Sambalate conforme as obras que eles fizeram com ele, porque eles falaram aqui que até a raposa derrubaria o trabalho que eles iam fazer, porque ele não sabia que era o Deus Todo-Poderoso que tinha liberado Neemias para fazer aquilo lá. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meu irmão e minha irmã, não desanime no seu projeto. Se você entregou um projeto para Deus, está achando tão difícil, talvez nessa tarde você está esperando uma resposta. Ô Senhor, me dá a resposta, Pai. Eu preciso tanto, Pai, de uma resposta. Deus está te respondendo aqui através da vida de Neemias, do trabalho de Neemias. Ele fez aquilo lá tudo pela graça, pela fé, porque ele foi abençoado por Deus. Nós não somos diferentes, não. Deus é o mesmo. O Deus de Neemias é o mesmo Deus que nós servos hoje em dia. Deus pode restaurar, sim. Pode restaurar o seu casamento. Pode restaurar a vida espiritual do seu filho. Louvado a saúde da sua filha. Louvado seja o nome santo do Senhor. Boa tarde. Oh, Deus é maravilhoso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Tem uns nomes difíceis que a gente aqui não consegue ler. Daiane, eu peço oração por restauração do meu casamento. Oh, amada, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha restaurar o seu casamento. Davi, né? Assim como Deus restaurou aquele muro de Jerusalém, aquela cidade que estava queimada, aquelas portas caídas, né? Que estava ali tudo assolado ali, entrava quem queria porque estava destruído. Deus nessa tarde pode restaurar o seu casamento, como restaurou aquela cidade ali de Jerusalém, né? Aqueles muros, aquelas portas que foram restauradas, edificados. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus é fiel para fazer a mesma coisa na tua vida. Se você crê, Deus fala. Para aquele que crê, tudo é possível. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. E Deus sabe que o casamento é uma estrutura do Senhor. O casamento é uma coisa abençoada. Louvado seja o nome santo do Senhor. É um lar. Deus tem prazer de restaurar casamento, restaurar a vida amorosa, parte sentimental. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Você crê no poder da palavra mesmo. Nós cremos no poder da palavra. Então, Neemias aqui, ele falou para o Senhor. Ele respondeu aqui. Lembra-te, meu Deus, de Tobias, porque Tobias, ele entrou, ele foi para atrapalhar, ele foi para aterrorizar, ele foi para desanimar, né? Porque Neemias saiu dali enviado por Deus, guiado por Deus e com ordem do rei para a restauração daquela cidade. Louvado seja. Você vê, Neemias era importante, era um empregado importante para o rei, né? Porque para o rei se dispor, né, a liberar tudo que Neemias ia precisar, uma despesa grande ali para a edificação do muro, mas o rei liberou a bênção. Louvado seja o nome santo do Senhor. E que o Rei da Glória, nessa tarde, venha liberar a minha bênção, a sua bênção, na sua vida, na minha vida. Aleluia, Jesus. Se você crê, o Senhor pode fazer uma restauração na tua vida, na tua saúde, seja em qualquer área que você esteja esperando, né? O Senhor está falando aqui de restauração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque ali era uma restauração dos muros. Ali a estrutura já estava firmada, só foi derribada. E o Senhor permitiu que ele foi lá para edificar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Talvez você está achando tão difícil algo na sua vida, né? Para que Deus venha restaurar. Está difícil não, meu irmão, minha irmã. Para o Senhor não há nada impossível. Aleluia. Pai do Senhor, missionária Rosana. Seja bem-vinda, em nome de Jesus, nessa live. Que o Espírito Santo venha te encher nessa tarde, em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Se nós formos fiel a Deus e tivermos sinceridade na presença do Senhor, nada se torna impossível para Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. A nossa fé, a nossa sinceridade com o Senhor, o nosso particular com Deus, aleluia. O Senhor tem prazer, né, de nos abençoar, né? O Senhor conhece a nossa intimidade com Deus, aleluia, Jesus. Glórias ao Senhor. Deus é fiel, aleluia. Oh, minha irmã Rosana, Pai do Senhor, Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Deus venha trabalhar na sua vida, louvado seja Deus, venha suprir a tua necessidade em qualquer área da tua vida que você esteja precisando, louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Dalva, tem muitas enfermidades, ela está falando ali, louvado seja Deus. Oração por Dalva, né? Tem muitas enfermidades. Oh, irmã, maior é o poder de Deus do que todas essas enfermidades que está em ti. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus tem poder, irmã, para passar a mão e fazer uma faxina
na tua vida, na tua saúde, e acabar com todos os teus problemas de saúde, porque Deus tem prazer de nos restaurar, louvado seja Deus. O Senhor fala que nós somos o templo do Espírito Santo, Deus tem poder de habitar em nós com saúde, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, minha irmã Jamile. Jamile, nome assim, louvado seja Deus. Deus te abençoe, seja bem-vinda, irmã, em nome do Senhor Jesus, aleluia, Jesus. E aqui embaixo, aqui está falando, e acabou, pois, seu muro aos 25 de Eleu, em 52 dias, não sei o que significa aqui. Em 52 dias foi reedificado os muros de Jerusalém. É o calendário, né? É o calendário da época. Aleluia, Jesus. Demorou 52 dias, faltando 8 dias para 60 dias, para 2 meses. Foi um trabalho dobrado, mas Deus deu graça, ninguém desanimou, só Sanbalat e Tobias, né, porque não era mandado por Deus, foi ali para aterrorizar com o espírito de inveja, né, ele não imaginou que eles foram mandados ali pelo Deus Todo-Poderoso, né, e tudo aquilo que Deus proveu ali, porque Deus é o Deus da providência, né, da provisão, tudo aquilo que ele levou ali foi providência do Senhor, foi provisão de Deus. Deus deu graça e deixou a cidade restaurada, foi um trabalho muito lindo, né, aqui no livro de Neemias, é um trabalho muito lindo, né, da edificação dos muros de Jerusalém, né, cidade do Senhor, louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui está escrito assim também, aqui no versículo 16, aqui em 6 de Neemias, versículo 16, e aqui fala, e sucedeu que, ouvindo a todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Quando eles viram que ali foi o trabalhar de Deus na vida de Neemias, na restauração do muro de Jerusalém, eles temeram. Quando eles viram Deus que estava, né, na frente daquele grande negócio da restauração do muro, eles temeram, né? Aqui está falando, temeram todos os gentios que havia todos em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera estas obras. Quando eles viram o que Deus fizeram, eles temeram. Louvado seja Deus. Eles reconheceram o Deus que estava agindo na vida de Neemias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nessa tarde que o inimigo, ele vinha temer, quando ele vem a ver a obra que Deus está fazendo na sua vida, na minha vida, na vida dos nossos familiares, dentro da nossa casa. Aleluia, Jesus. Tem dia que nós acorda uma prova tão tremenda dentro do nosso lar que nós fala, Senhor, me ajude que o amanhã venha ser diferente de hoje, melhor do que hoje, porque a prova está grande, Deus. Mas o poder do Senhor é muito grande na nossa vida, né? Mostra para o meu Deus, vamos mostrar para o meu Deus, mostra para o teu Deus o tamanho, mostra para a tua prova o tamanho do teu Deus que tem na tua vida. Porque a nossa prova não é maior do que o poder de Deus na nossa vida. O poder de Deus é tremendo. Deus muda as coisas assim, no estado de uma hora para outra. Coisa, nós ficamos admirando, mas como pode acontecer? Mas e o trabalhar do Senhor? Onde é que está na nossa vida todos os dias? Deus nos surpreende a cada amanhecer. Tem dia que nós deita, nós dormimos e fala, Senhor, vê se o meu dia da manhã venha ser diferente de ontem. Porque ontem foi um dia de prova, foi um dia de luta, mas tu me deu graça, né? Até aqui o Senhor nos tem ajudado, é o mesmo Deus que vai continuar nos ajudando, em nome de Jesus. Nessa tarde, o Senhor venha te abençoar, venha te encher de graça, venha te encher de provisão do céu, a provisão vem do Senhor, não vem de mim, não vem da missionária Jussara. Missionária Jussara não tem nada para mim, só que Deus usa dela. Aí quando Deus usa dela, ela vem entregar algo para mim, eu confio. Eu falo lá em casa, quando a missionária Jussara entrega algo para mim, eu falo, eu tenho certeza que é da parte do Senhor, porque tudo acontece. Cada vez que Deus usa ela para falar comigo, é como Deus usou aqui o rei para abençoar aqui Neemias, né? Ele prometeu, ele foi lá. Por quê? Ele prometeu, porque foi Deus que usou dele. Então, quando Deus usa o vaso para falar conosco, nós somos abençoados. Se é o Senhor que está usando, não tenha dúvida, Deus vai abençoar, porque ainda existe profeta e profetisa do Senhor na face da terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. E aquele que quer ser restaurado, restituído pela mão do Senhor, você pode ter certeza, a provisão vem do céu. Na tua vida, se você crê, a provisão ela vem do Senhor, não vem de mim. Louvado seja Deus. Eu apenas estou trazendo uma palavra aqui, para que a tua vida venha a ser restaurada.
para que o Senhor venha entrar na tua vida, venha entrar na minha vida, nós fomos restaurados, louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus venha te abençoar nessa tarde, venha entrar com restauração na sua vida. Não importa a área que você está passando, qual problema está passando na sua vida, qual área que é, seja financeira, sentimental. Hoje em dia a gente está passando muita prova na parte sentimental, o inimigo está com muita fúria nas nossas vidas, na parte sentimental. O que mais você vê é pessoas deprimidas, com depressão, louvado seja Deus, muita gente tentando tirar até suas próprias vidas, louvado seja Deus, porque nós sabemos que o dinheiro, a fama, o glamour, isso aí não traz consolo para a nossa alma, não preenche o vazio, é somente o Senhor que preenche o nosso vazio, mas o Senhor tem providência do céu para mim, para ti nessa tarde, glórias a Deus. Entrega a tua causa na mão do Senhor, Ele pode, louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor pode confirmar a tua bênção. O Senhor pode, da noite para o dia, o Senhor pode entregar na tua mão o que você está buscando. Quanto tempo você está buscando? Por quantos anos aquela mulher que a Bíblia não fala o nome, ela sofreu com aquela enfermidade, daquele fluxo de sangue. E ela ainda nem conhecia Jesus, mas ela tinha fé. Porque se ela não tivesse fé, ela tinha estado em depressão. Ela tinha ficado oprimida de espírito, de nem ter mais coragem, nem de lembrar de ter fé. Aquela mulher não conhecia Jesus, mas 12 anos sofrendo com a enfermidade, foram os 12 anos contados. Ela disse que foi 12 anos. A Bíblia não cita o nome dela. A Bíblia só fala que aquela mulher, ela teve muita fé. Ela rompeu a multidão. Ela não rompeu nem 10 nem 12 pessoas. Sabe o que é romper a multidão? É muita gente para você romper. Já imaginou aquela mulher saindo ali, rastejando, esbarrando em um, esbarrando em outro, e ninguém sabia o que estava acontecendo. Só veio saber que era aquela mulher do fluxo de sangue quando ela tocou em Jesus. E Jesus parou. Jesus parou no meio da multidão e falou, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Ela sabia, ela ouviu falar do mestre, ela falou, agora eu tenho de socorrer, eu tenho de buscar socorro. Todo mundo diz que ele cura, liberta, então agora eu vou. Ela não olhou para o problema dela, que ela não podia estar no meio do povo. Ela falou, eu vou, ela tomou atitude, eu vou. Ela nem lembrou, estou com 12 anos, eu vou. Ela foi. E ela rompeu, já pensou aquela mulher fragilizada, fraca, não se sentia mais vida, mais força alguma. Pela fé, ela teve força, ela rompeu, a Bíblia diz que ela rompeu a multidão. Ela não gritou, para aí, abre caminho para mim passar, porque eu estou tropeçando, eu não tenho força, não. A Bíblia diz que ela rompeu a multidão. Sabe o que é romper? É você entrar no meio daquele fluxo de gente, aquele monte de gente, você sair andando, escutando Jesus falando e acompanhando ali pela voz de Jesus falando. Ela sabia que ele ia chegar lá. Ela foi, ela rompeu a multidão e foi seguindo a voz dele. Tocou. Ela tocou embaixo nas vestes. Quando ela tocou, na hora, o mestre falou, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Providência do céu, provisão do céu na vida daquela mulher. 12 anos, você está esperando há 12 anos? Tem prova que você está esperando há 12 anos? Deixa eu te contar, meu amado, minha amada. Eu tenho uma prova, eu estou com 19 anos esperando uma vitória do Senhor. São 19 anos. Todo dia eu vou orar, eu falo para o Senhor, Senhor, são 19 anos, Deus, eu estou esperando. Deus, e ultimamente o Senhor tem se calado. Eu vou na igreja e peço algo para o Senhor se cala. O Senhor usa, o profeta fala com um, fala com o outro, passa direto por mim, mas não dá resposta, não fala comigo. O Senhor se calou-se, são 19 anos. A mulher foi 12 anos. Eu estou esperando há 19 anos uma resposta, uma libertação do Senhor para um dos meus filhos. Eu não perdi a fé, eu só estou cansada. Eu estou cansada porque eu sou carne e osso, né? Mas a mulher não desanimou. Ela gastou tudo que ela tinha. A Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha. Quando fala tudo, é tudo. Não está falando, ela gastou aqui, ela gastou ali, restou aqui, não restou nada. Está falando que ela gastou tudo. Sabe o que é você se dispor de tudo que você tem e você não achar saída para aquele problema, como aquela mulher? Louvado seja o nome santo do Senhor. Neemias, ele depositou toda a fé no Senhor. Aqui está falando que ele orou, ele jejuou. Ele não perdeu a esperança, ele não tinha condições. Ele não tinha condições. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas ele orou e Deus deu resposta. Deus usou do rei. Quem é que ia falar alguma coisa para o rei? Não abençoe ele, não. Eu não quero que ele sambalate, mas subia, não podia chegar no rei e falar. Não abençoe ele, não. Eu não quero que ele vá lá edificar o muro de Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Eu não quero, vai ficar destruído. Eu não quero que os filhos de Israel sejam abençoados. Ele não pôde fazer nada, porque era mandado do rei. Ele recebeu o mandado de 2 reis, o rei da glória, quando ele orou e jejuou,
E depois do rei, que ele vivia ali a serviço do rei, ele foi abençoado. E foi rápido, né? E foi rápido. Louvado seja o nome santo do Senhor. A construção demorou 52 dias, mas eu creio que a oração de Neemias também, eu não me aprofundei aqui não, mas eu creio que foi rápido. Deus surpreendeu Neemias. Nessa tarde o Senhor pode surpreender você e a mim. Quantos anos eu estou esperando? 19 anos. Às vezes eu falo com as pessoas, e as pessoas falam, nossa, mas tudo isso, eu estou esperando 19 anos, meu irmão. Eu estou esperando 19 anos, minha irmã. E eu vou te dizer, eu não desanimei não. Então hoje eu falei, eu tenho esperança que o Senhor vai me dar vitória. Antes de eu descer a sepultura, eu vou ter uma grande vitória, porque o Senhor é na minha e na tua vida. É o mesmo Deus que aquela mulher tocou, o mesmo Jesus que aquela mulher tocou nas vestes dele, ela foi curada. Está falando que ela foi curada. O problema daquela mulher acabou. O problema do muro de Jerusalém que estava derrubado acabou. Porque Deus, quando ele ordena, ele faz a obra por completo, ele não deixa pela metade. Nada fica pela metade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Assim na minha e na sua vida. Louvado seja Deus. Quando Deus faz algo na minha e na sua vida, pode ter certeza, ele não faz nada pela metade, ele faz por completo. Por isso que às vezes a gente fala assim, mas Deus demora tanto. Nossa, mas tanto tempo eu estou esperando. Mas por quê? Deus está te provando. Quando ele entregar aquela bênção, você sabe, o Senhor me entregou por completo, não ficou nada para resolver. Né? Eu creio que ele é o mesmo Deus que abençoou Neemias, que usou aquele coração do rei para se compadecer de Neemias. Por que Neemias? Neemias era obediente ao Senhor. Louvado seja Deus, ele se doeu pelaquela tragédia ali da cidade de Jerusalém, né? A cidade dos pais dele, do sepulcro dos pais dele, estavam ali sepultados, né? Era uma dor tremenda. Já pensou você estar com aquela dor, aquela angústia ali e ter que servir o rei e ali dentro de você segurar para não mostrar a tristeza para o rei, mas o rei percebeu, porque foi permissão do pai, do rei perceber a tristeza de Neemias para ele ser abençoado. Nós, às vezes, não quer que ninguém saiba da nossa prova, mas, às vezes, o próprio Deus permite que alguém veja a nossa prova, sinta a nossa dor para se compadecer, para compartilhar a bênção conosco. Louvado seja Deus. Nós temos que ter fé. Louvado seja Deus, porque Deus fala que sem fé é impossível agradar o Senhor. É impossível. Abraão foi para a terra prometida pela fé, ele não viu. Ele só recebeu uma ordem. Deus falou, vai, Abraão, te mostrarei onde tu vai ficar, a bênção que eu vou te dar. Só que Deus não mostrou antes. Ele teve que confiar. Confiar, fé é confiar naquilo que você ainda não viu, porque eu confiar no que eu estou vendo é muito fácil, né? Missionária Jussara, Fabiana, vem aqui, eu vou te dar uma bênção, quer que eu diga o que é? E eu fico apavorado, o que é? Né? Tem acho que uns 20 dias atrás, se eu não me engano, eu fui abençoada por algo, ela ligou e falou assim, Fabiana, vem aqui, eu tenho algo para te entregar. E eu fiquei tão ansiosa, eu queria saber o que era. E era algo que eu estava necessitada, mas ela me surpreendeu, eu não sabia o que era. Vem aqui, ela começou a adiantar alguma coisa, eu falei, não, eu já falei para ela, não, eu vou para deixar. Eu vi que era bênção, eu vou. Ela me surpreendeu, mas eu não vi. Mas ela falou, vem, eu tenho algo para te entregar. E Abraão, ele confiou, foi pela fé. Deus só falou, vai. Como ele era obediente, ele foi, ele não quis contender com Deus. Se ele fosse contender com o Senhor, contestar com Deus, mas o que é, Senhor? Como é que eu vou ir lá se tu não me diz o que é? Eu não posso ir. E se eu for, chegar lá não dá certo? Peraí. Mas o próprio Deus que promete, ele garante. Deus é tão misericordioso que quando Deus promete algo para nós sabemos que é o Senhor que está prometendo, nós não temos que temer nada, porque ele é fiel para cumprir. Agora, se eu prometer algo para a missionária Jussara, eu prometer algo para você, eu posso falhar, mas Deus não. Se ele prometeu a promessa dele, ele é fiel para cumprir na minha e na tua vida. Porque aqui, Neemias recebeu a bênção. Ele teve tanta confiança quando ele orou, e o rei se dispôs a tudo que ele estava precisando para edificar ali os muros de Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Foi uma bênção na minha e na sua vida. Vê se você está esperando algo há tanto tempo. Ô Senhor, mas eu estou esperando há tanto tempo. O Senhor me dá uma resposta. Né? Eu aqui não sou o profeta Elias, não, mas pela palavra do Senhor, o Senhor promete. A palavra ela é uma profecia, ela é uma promessa na minha e na tua vida. É só nós confiar. Quantas vezes nós estamos assim tão provados e nós abrimos uma palavra, Senhor, fala comigo. E o Senhor vai lá e fala. Louvado seja o nome santo do Senhor. Uma vez eu tinha que tomar uma atitude, eu estava com uns 4 meses passando uma prova muito grande na minha casa, e eu estava tão cansada, eu estava assim me sentindo tão sugada espiritualmente, que eu não tinha mais força. Aí quando foi um dia, era quase umas 11 horas da noite, e eu orei e falei, Senhor, falei, Pai, por favor, Deus. Falei, Deus, eu não tenho mais força, eu não aguento mais, Pai, eu não quero mais, mas eu não posso tomar essa atitude se tu não me liberar.
Aí eu peguei e abri a palavra. Quando eu abri a palavra, o Senhor falou assim, lá no livro de Eclesiastes, o Senhor falou assim, faça conforme as tuas forças. O Senhor me deu a resposta na hora. Quando o Senhor falou aquilo, eu me aliviei por dentro, falei, Senhor, muito obrigada, tu já me deu a resposta. Eu fui lá e fiz e fui abençoada. Mas o Senhor me deu a resposta dentro da palavra. A palavra é viva, ela é eficaz na nossa vida. Às vezes você lê, você nem entende. Mas só de você ler ali, o Senhor já está ali, ó, te garantindo vitória. O Senhor está agindo na tua vida. Então vamos ter fé, porque nós estamos passando uns dias muito difíceis na terra. Né? Às vezes nós vamos na igreja, pede uma palavra, o Senhor fala, nós vem com a resposta, mas assim, com aquela fraqueza, aquela falta de fé. Né? E a falta de fé, ela atrapalha nós receber as bênçãos do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus é fiel na nossa vida. É. Da família de Deus é fiel. Vê aqui, Jussara, é as mesmas pessoas lá em cima. É, irmã Grazi, moderadora do canal. Louvado seja Deus. Então, nós somos abençoadas. E aqui, abençoado, nós vimos aqui que Neemias ainda foi tão compreensivo que ainda falou para Deus. Ele não amaldiçoou Sambalate e Tobias, não. Ele falou aqui, lembra-te, meu Deus, de Tobias. Falou para Deus, lembra de Tobias e Sambalate. Porque eles foram ali como pedra de tropeço. Mas Deus não deixou. Porque quando Deus quer dar a bênção, o Senhor não deixa que o inimigo nos atrapalhe. Ele pode até tentar, mas ele não consegue. Porque antes dele chegar, o Senhor já vem com a espada, o Senhor corta aquele atrapalho, aquela barreira, aquele impedimento. Deus corta, Deus lança por terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Existem essas coisas que não existem. Deu vida aos vales de ossos secos. Deus tremendo. Só Deus mesmo para dar vida aos vales de ossos secos, né? Como nós um dia a gente foi em vale de ossos secos, não tinha vida, né? E o Senhor nos deu vida para nós, louvado seja o nome santo do Senhor. Quem viu a minha vida, quem viu a vida da missionária Jussara, quem viu a sua vida como que era, praticamente nós éramos um vale de ossos secos, porque a gente sem o Espírito Santo de Deus, sem Deus, quando a gente anda sem a determinação do seu seguidor, nós somos um vale de ossos secos, não tem obediência, né? A obediência, ela é tudo, louvado seja Deus. Você vê aqui Abraão, ele venceu por causa da obediência. Ele foi obediente em tudo. Deus mandava ele fazer, ele fazia. E Deus agia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não é diferente na minha e na sua vida, né? E nós temos que dar graças a Deus, porque nós temos um Deus que nós podemos confiar. E tem pessoas aí que não sabem quem confia, né? A pessoa às vezes está numa agonia tão grande. Eu vejo gente às vezes numa agonia tão grande. E às vezes ele até reza, como eles dizem, fala, ora. Mas ele ora ao contrário, porque ele não sabe orar. Ele não está pedindo ao Deus verdadeiro, mas nós sabemos, quando nós se ajoelha ali, nós temos o céu aberto para nós. É igual o celular, nós bota crédito, quando nós liga, vai direto. Se eu ligar para a missionária Jussara, não tiver crédito, não vai. Dia desse eu tentei, não veio. Então, com o Senhor, é assim. Se nós temos crédito com Deus, né, Deus nos dá ousadia na presença dele, nós fica ali, no particular com Deus, nós temos crédito. Quando nós ajoelha, bate nosso joelho no chão e abre a nossa boca, nós temos crédito com Deus, a nossa oração vai subir, Deus vai nos ouvir. É fé, obediência. Louvado seja. E Deus deu para nós a estratégia. Nós temos aqui uma bússola, a Bíblia. Esse manual aqui, ele é abençoado. Se nós seguir aqui todas a palavra do Senhor, os conselhos do Senhor que ele manda nós guardar, nós somos abençoados, não tem nada para dar errado, nós passar pelas provas. Deus falou que nós ia ter prova. Nesse mundo tereis aflições, eu venci o mundo, mas tu vencerás. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se tiver fé e for obediente, fará mais do que eu fiz, porque Jesus, ele sabia que ele ia terminar aqui a missão dele, ele ia embora. Como ele foi, só que ele falou, poderás fazer mais do que eu. Por quê? Porque ele ia embora e nós ia ficar aqui. E ele ia dar poder para nós, como deu poder para nós fazer. Milagre, através da palavra do Senhor, da obediência, da unção. Deus permite. Quanta gente que tem a unção de orar e Deus levantar o defunto, está ali morto e Deus ressuscita. Isso é poder. É poder de Deus nas nossas vidas. Louvado seja. Nós temos que pagar preço. Mas também a pessoa tem graça de falar, nossa, eu orei, fulano foi restaurado, é muito lindo. A restauração quem traz é o Senhor. A gente apenas ora. E Deus restitui e restaura. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Oração para Francinete, meu casamento. Eu sei que fosse minha irmã, mas não é não. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa é a palavra que eu quero deixar nessa tarde aqui, para que nós possamos meditar nela e pensar melhor, né? Quando nós estiver precisando de restauração, se ajoelhe nos pés do Senhor, não precisa você ter vergonha, tem que ter intimidade, ousadia. Deus nos dá ousadia para nós se ajoelhar e conversar com o Pai. Louvado seja o nome santo do Senhor, né? E que Deus venha nos abençoar através dessa palavra, em nome de Jesus. Deus que abençoe as suas vidas grandemente. Louvado seja o nome santo do Senhor. E muito obrigado por todos que já entrou na live. Quem for ainda ver essa live, seja abençoado em nome de Jesus.
Glórias a Deus. Se assim Deus tocar no seu coração, dá aí um like. Dá um like para nós sermos abençoados e na próxima semana nós possamos estar aqui para trazer a palavra do Senhor para a sua vida, para a minha vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não, sério, olha, eu estou com canseira. Eu estou com canseira. Hoje você não quer orar? Já orou? Oh, Jesus. Já orou de manhã. Essa oração restituição do meu casamento. Oração para Franciele, não é Francinete, achei que fosse minha irmã. Se minha esposa, ela saiu de casa com minha neném. Oh, Deus, tem misericórdia. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos no monte adorar, vamos orar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus é fiel. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Poderoso Deus que estás no céu, oh Jesus, meu Deus, meu Pai, obrigada, Pai, por essa tarde maravilhosa, obrigado por essa oportunidade, obrigado por essa palavra, obrigado por essa live, Espírito Santo de Deus, tu foi bem-vindo, será sempre bem-vindo, Pai, eu agradeço pela vida de cada um, Senhor, que entrou nessa live, eu agradeço, Pai, cada um que está pedindo oração, porque confia, Pai, na tua misericórdia, confia no teu agir, Senhor, por estar pedindo oração para a restauração do seu casamento, para a restauração da sua saúde, da saúde dos seus filhos. Ó Senhor Jesus amado, esse teu filho que está pedindo oração para a sua esposa, que saiu de casa com a sua filha, com a sua neném nos braços. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, tu sabe tudo o que acontece na nossa vida, o porquê e o para quê, Senhor Jesus amado, meu Pai eterno e santo, Deus, coloca no coração, Senhor Jesus amado, o amor, Pai. Ó, meu Deus, que venha, Pai, agir com perdão, Senhor. Ó, Senhor Jesus amado, que tu venha trabalhar com amor, com fidelidade no coração de cada um, Senhor Jesus amado. Deus, a cada um que pede oração, Senhor, por enfermidade, meu Pai. Os espíritos de enfermidade venham cair por terra nessa tarde, Senhor. Venha abençoar cada pessoa que entrou nessa live, aquele que ouviu a tua palavra, Senhor. Que essa palavra venha fazer efeito na sua vida, Pai, nessa tarde. E todos os dias, Senhor Jesus amado, abençoa a vida de todas essas pessoas, Senhor, que deu o prazer de estar conosco nessa live mais uma vez, Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, fortalece aquele que está fraco. Senhor, entra no coração daquele que está abatido, meu Pai, na mente daquele, Senhor Jesus amado, que está, Senhor, preso em pensamentos negativos, Senhor. Deus, fortalece a estrutura espiritual, fortalece a vida espiritual, Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai, vem entrar com a tua provisão do céu, vem entrar com a tua providência do céu, Pai, nos lares, na vida financeira, na vida sentimental, Senhor Jesus amado. Abençoa o pai, abençoa a mãe, abençoa os filhos, Senhor. Deus, coloca amor no coração, coloca união dentro dos lares, Senhor. Lança por terra, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de briga, todo espírito de contenda dentro do casamento, meu Pai. Oh, meu Deus e meu Pai, dentro dos lares da família, Senhor. Meu Deus e meu Pai, coloca união, Senhor. Tira o espírito de separação, meu Deus e meu Pai. Ó, Jesus querido, Jesus amado, coloca paz, coloca união, Senhor. Visita aqueles que estão asilados na sua casa, Senhor, dentro do seu quarto, oprimido, deprimido, com depressão, Senhor. Que Ele está com ele, Senhor. Toca com as tuas mãos poderosas, com a tua mão de cura, com a tua mão de libertação, Senhor. Que haja cura, Senhor Jesus, na vida, Pai, de cada pessoa, Senhor, que pediu oração nessa tarde, Senhor. É porque confia no poder da oração, é porque confia no poder da palavra, Senhor. Deus, entra com libertação, entra com cura, Pai. Entra com salvação, entra com resgate, Papai. Tu és um Deus poderoso, Senhor. Eu creio, Pai, nessa tarde, meu Pai, que Tu está visitando a vida de cada um, Senhor. É o que eu te peço nessa tarde, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Pai, que sejam todos abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Deus abençoe vocês grandemente, em nome de Jesus. Um abraço a todos vocês, aqui na cidade de Campinas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Deus. Oi? Não, eu vou levantar, eu estou cansada de estar sentada. Ai, minha coluna está doendo.